Nesse momento de instabilidade e crise no Internacional dentro da temporada 2024, o técnico Eduardo Cudê fez um movimento que surpreendeu a todos. Ele chamou um jogador para o treinamento e esse atleta pode, quem sabe, inclusive estar à disposição do técnico argentino para a estreia colorada no Campeonato Brasileiro neste próximo sábado às 18h30 no Beira-Rio, diante da equipe do Bahia. É um jogador que já vem despertando interesse e análise de clubes europeus. O movimento do técnico surpreendeu a todos. E eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre esses momentos de crise no Internacional e um movimento feito pelo técnico Eduardo Cudê que pode ser pensando na estreia dentro do Campeonato Brasileiro. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Entra lá, KTO.com, o Campeonato Brasileiro vai começar, tu faz a tua fezinha, faz a tua brincadeira, escolhe os jogos que tu vai apostar e ganha uma graninha e principalmente se diverte em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero falar aqui porque a gente sabe, o Internacional está vivendo um momento de instabilidade na temporada, onde cada faísca vira uma chama enorme no clube. São 4 jogos sem vencer, nenhuma derrota, mas são 4 empates que tem uma eliminação contra o Juventude na semifinal do Gauchão e 2 empates na Copa Sul-Americana, sendo um deles contra o Real Tomayapo, que é um time inexpressivo no cenário sul-americano e inexpressivo no cenário boliviano também. Não é nenhum dos principais times da Bolívia. O Real Tomayapo fez a sua primeira viagem internacional e conseguiu arrancar um ponto no Beira-Rio no último meio de semana. A partir disso, muitas coisas acontecem, conversas com organizadas, pressão no Cudê, no departamento de futebol. E ontem a gente viu a reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante. E nessa reapresentação, o técnico Eduardo Cudê fez uma ação que chamou a atenção de todos que lá estavam. Eu estava ontem acompanhando o treinamento no gramado do CT Parque Gigante, somente o aquecimento e o início da atividade foi aberta para a imprensa, e a gente observou, natural de um treino de reapresentação, que os titulares ficam na academia trabalhando. E os jogadores que entraram ao longo da partida ou reservas trabalham normalmente. Porém, na atividade de ontem, foi possível observar que o Cudê chamou Gabriel Carvalho, meia de apenas 16 anos, fará 17 no meio deste ano, para o treinamento. E aí vem o detalhe, tá? O Gabriel Carvalho era o único garoto da base que estava no treinamento ontem no CT Parque Gigante. Por vezes, em alguns treinamentos, são chamados pelo Cudê, pela comissão técnica, para integrar o treinamento 7, 8 garotos, até para formar um time para fazer um coletivo, geralmente ou com um time titular ou com um time reserva, contra esses garotos da base do Internacional. Ontem não. Ontem o Gabriel Carvalho era o único garoto que estava no treinamento. Eu já falei sobre ele aqui no canal, ele talvez seja hoje o grande destaque das categorias de base do Internacional, é um meia central, pensador, que tem qualidade para cair pelo lado, pela beirada e pisar na área. Ele já desperta a análise e o interesse de clubes da Europa. Se falou recentemente que o grupo City, o Benfica e até o Arsenal estariam de olho no Gabriel Carvalho, que é, talvez, dos últimos anos, pelo que a gente lembra aqui, o garoto que mais se tem expectativa na base do Inter. Eu lembro da geração do Inter que foi campeão da Copinha lá em 2020, antes da pandemia, naquele Grenal no Pacaembu. Tinham garotos ali que se destacavam, que todo mundo tinha expectativa, mas que nem de perto tinham talvez a estrela e a observação e a expectativa como o Gabriel Carvalho tem, como o centroavante Ricardo Matias tem, já pode ser relacionado pelo Cudê em jogo do profissional. Agora, no jogo de volta contra o Juventude, Ricardo Matias estava no banco, porque o Alário e o Ener Valencia estavam no departamento médico. Iago Noal, que é um meio-campista também que se destaca muito, são os 3 nomes, né? Iago Noal, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias, os destaques hoje da base do Inter. O Iago Noal também ainda não foi relacionado para o profissional, já treinou com os profissionais, assim como agora o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias, mas o centroavante Ricardo Matias, que é o mais velho dos 3, é o único que já foi relacionado. Mas
esse movimento do Kudê pode ser um indicativo. O Alan Patrick foi para o departamento médico com uma lesão muscular na coxa esquerda. É grau 1, vai ser aí 3 semanas a 4 semanas de recuperação para o meia do Internacional. O Inter admite nos bastidores que não tem um jogador das características do Alan Patrick no elenco, que quem pode fazer a função dele quando ele não tá é o Maurício. Então, assim, eu não descarto a possibilidade do Gabriel Carvalho ser relacionado, mesmo que ele tenha 16 para 17 anos, tá? Vamos lá, o Ricardo Matias, quando os jogadores da posição dele lesionaram, o Kudê levou ele pro jogo, deixou ele no banco como opção, aquecendo, se precisasse, botaria o Ricardo Matias contra o Juventude. Por que não relacionar o Gabriel Carvalho? Eu fui em algumas pessoas do Internacional e perguntei hoje, elas disseram, cara, nesse momento, o Kudê hoje é Kudê e Departamento de Futebol, e a sua comissão técnica. Então, assim, se o Gabriel Carvalho de fato for relacionado, vai ser difícil que vaze muito cedo. A gente tá falando aí um pouco mais de 24 horas do jogo contra o Bahia, que é amanhã, sábado, 18h30, no Beira-Rio. Mas ele era o único garoto treinando no CT Parque Gigante e o jogador que ele é da mesma posição tá lesionado. Então eu não descartaria, mesmo que ele não entre em campo, o Gabriel Carvalho sendo relacionado e quem sabe ficando pelo menos no banco para ganhar essa primeira experiência de elenco profissional. A gente sabe que o Inter tem um diagnóstico de que o processo das categorias de base está lento e por isso até o Gustavo Grossi foi demitido, o Inter trouxe o Jorge Andrade, fez uma reformulação na base para tentar levar esses garotos o quanto antes para o elenco profissional. Então, assim, por hora, ainda não se tem uma confirmação. Mas o Gabriel Carvalho já tem um início de trabalho no profissional, esteve treinando ontem no CT Parque Gigante e a gente pôde acompanhar um pouco dessa atividade. É um garoto com uma multa milionária, assinou o primeiro contrato profissional ano passado, assim que fez 16 anos, e é um atleta que se tem uma expectativa muito grande nas categorias de base do Internacional. Tu gostaria de ver o Gabriel Carvalho amanhã em campo, ou pelo menos no banco, ganhando uma primeira oportunidade e experiência de elenco profissional? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.